Instagram e ao vivo aqui na plataforma do StreamYard. Viviane Guimarães, trabalho com direito imobiliário, subnicho da regularização imobiliária, um outro subnicho dentro da regularização imobiliária, que é uma árvore gigantesca, a uso capião judicial e extrajudicial. Viemos conversar sobre um tema super importante. Se você entra agora, já compartilha. E aqui do meu lado vai se apresentar agora a minha colega, minha parceira. O meu nome é Andréia Campelo, eu sou engenheira agrimensora, sou pós-graduada em gerenciamento de imóveis rurais e, assim como a Viviane, também estou voltando mais uma visão mais aberta para esse trabalho que a gente está dando. Para mim, que é um trabalho novo, de uso capião extrajudicial. Como eu já falei, nós agrimensoras nós temos a atribuição para trabalhar com uso capião, mas uso capião extrajudicial voltado para a área jurídica. Então requer mais um pouco de estudo, de conhecimento, um pouco de dedicação, e é justamente isso que eu vim fazer aqui em Floripa. Vim aprender, contribuir e partilhar também para quem está interessado a aprender um pouquinho mais sobre o uso capião. Clicou aí? Tá funcionando? Ah, tá. Então tá. Eu não tô olhando aqui, é porque pra mim mesma não aparece, né? Não, já tem 5, 6 pessoas. Eu acho que não. Tá, mas não tem problema nenhum. É que eu no meu telefone tô tentando olhar se tava funcionando certinho, mas tá ótimo, a André já conectou ali. Beleza. Bom dia pra quem tá aí, bom dia pra quem vai entrar aqui. O que que a gente veio, por que que a gente decidiu falar sobre esse tema dentro da regularização imobiliária? Deixa eu só ancorar as pessoas, porque as pessoas vão falar assim, elas falam sempre sobre uso capião. Sim, exatamente. É um recorte feito dentro da regularização imobiliária. O tema regularização imobiliária, eu preciso falar isso porque tem várias pessoas falando sobre regularização imobiliária, regularização, e primeiro, existe um universo dentro de onde nós habitamos no Brasil, que são imóveis irregulares. Imóveis irregulares que a gente
A Andréia estava falando por que que cada um tem que fazer o quê. E assim, ó, no momento da identificação, do levantamento da área, eu tenho a minha visão de advogada. Naquele levantamento, eu olho 2 matrículas, um imóvel. Ou o cliente diz, eu tenho um imóvel lá. Você chega lá, não é nada daquilo que a pessoa falou. Ou eu não vou lá no imóvel olhar. Eu acho que é um imóvel, um terreno. Chega lá, não é. É o quê? É um Não, é voo. exatamente isso. Às vezes você até a pessoa fala assim, olha, tem que levantar o imóvel que tem dentro do terreno. Que imóvel que é? Só tem um imóvel. A gente chega naquele local, às vezes tem 2, 3 imóveis. A questão da cerca também. Ah, eu quero a divisa. O que está falando no documento, às vezes está falando que a divisa, o limite ali é uma grota. Não está escrito às vezes que é cerca. Então a pessoa chega no local, vai fazer o levantamento ou fala que é um córrego, o limite é um córrego. Então assim, a gente tem que saber exatamente visualizar tanto no documento quanto no local. Então precisa fazer o reconhecimento da área nos 2 sentidos. Por isso que eu falo que tem que ter essa interação tanto com o advogado quanto com o agrimensor e o terceiro que seria o possuidor. E ainda pode existir um quarto que se ainda existir uma dúvida em relação à divisa, para que não haja divergência ali de divisa, de limite entre os dois confinantes, tem que entrar em contato ainda com o confrontante. Então, esse levantamento, quando eu falo que tem que fazer um levantamento, não é fazer um levantamento da área só, da parte física. É um levantamento de toda a situação. É um levantamento documental e um levantamento do local. Então, é um trabalho realmente que vai acontecer conjuntamente. O que que eu tô querendo, assim, eu acho que o pessoal, eu não sei se o pessoal tá me escutando bem, eu só preciso saber se estão escutando nós bem, mas assim, eu acho que ok, né? Deixa eu fazer a seguinte colocação, né? Nesse caso, quando nós identificamos aquele problema ali dentro da área dele, nós entendíamos que ele usava um imóvel só, e daí ele usava um imóvel só, em que pese serem 2 terrenos, e uma construção feita totalmente sobre os 2 terrenos. Como que nós fizemos, né? O que que a gente fez com isso? A gente fez assim, ó, nós buscamos, o entendimento era o seguinte, fazer uma planta para um imóvel, a outra planta para o outro imóvel, e mostrar uma planta com a situação real. Os dois, um imóvel só, né? O imóvel o imóvel com uma planta só para mostrar um imóvel, aonde tinha a construção, aonde tinha aquela visão geral do que é de fato, para que você pudesse levar essa informação exata para o registro de imóveis. Porque nós tínhamos, ele tinha assim um leque de prova que chegava a cair de tanta prova que tinha, era prova demais, então a gente teve que selecionar bastante as provas que ia usar. Fotos, por exemplo, tudo mais. Se eu não falo naquela hora com a engenharia para fazer comigo aquela visão, para ter aquela visão, então a gente ia ter problema. Muita divergência. Ia ter muita divergência, porque o agrimensor ele ia fazer o levantamento de uma forma que talvez não ia caracterizar aquele documento da forma como teria que ser, da forma que o advogado realmente ia precisar mostrar, né? Porque na verdade é uma descrição de todo o elemento, que é uma comprovação. A planta memorial descritivo é exatamente aquele documento que vai descrever exatamente como está de fato aquela área. E nem sempre um levantamento daquela área é simplesmente a descrição daquilo que está lá no documento. Por isso que tem que realmente haver essa reunião, essa interação com o advogado. Nessa forma de atuar, né? A forma prática é a forma que mais mostra a realidade do dia a dia. Falar da teoria é super importante, a gente
A Andrea tá vendo como é que é o ritmo e a pegada, só para não ficar na frente do teu rosto aqui. A Andrea tá vendo como é que é a pegada que a gente estuda e lê e busca informação e tá sempre tentando encontrar o que é melhor dentro da atuação. Mas se você não tem a prática, se você não vai buscar, porque os primeiros casos que as pessoas fazem, eu vi muita dificuldade em relação a isso, mas por que que a gente vê dificuldade? Porque as pessoas não querem se envolver com aquilo ali. E assim, ó, de verdade, tem que se envolver. Você tem que se envolver pessoalmente com o caso e verificar. Dentro da área urbana, nesse caso prático, a gente pediu, além da uso capião, a unificação das áreas. Por quê? Porque a gente queria mostrar para ele, por exemplo, para o registrador, como é que o imóvel foi vendido e o que tinha cada um para mostrar como ganho processual, né? Isso aí eu tô falando assim, já da unificação, entendeu? Por quê? Eram 2 imóveis, ele usava como 2 matrículas distintas, onde a gente vai fazer a fusão das matrículas, né? Vai unificar isso para sair uma matrícula só, dizendo, bem, e por que que a gente fez isso desde o começo? Justamente para não precisar esperar o Zucapi para depois dizer que era um imóvel. Porque eu poderia falar, não, vou Zucapi os 2, vou fazer o trabalho dos 2, depois a gente vai pedir unificação. E a ideia não era essa. A ideia era fazer o quê? A ideia era o Zucapi tudo. E mostrar que era um. Porque é um. A visão real é um imóvel que dá sustento para a família, que é um imóvel só, mas que tinha duas medidas. Ou seja, 4 perímetros, em tese, 4 perímetros. Eu estou falando porque eu estou falando de 4 lados. Eu sou ignorante aqui no tema, a profissional daqui do meu lado. Na verdade, ela pegou a área total, né? Na verdade, é a limitação, né? Na verdade, ela quer dizer que a área na verdade, era um quadrado ali. Era uma área mais regular ali, né? Com 4 lados. Isso. Era uma área com 4 lados, onde a gente resolveu fazer o quê? Botar dentro da planta e do memorial descritivo toda a situação, que era com medidas exatas e precisas desde o começo, desde o primeiro contato, para um registrador olhar e falou, eu posso sim. Eu posso unificar. Porque ela já me apresentou as informações corretas que eu vou usar lá na frente. Porque se eu deixo, nesse primeiro momento, para fazer a uso capião de um e de outro, e depois eu vou unificar, tinha que levantar todo de novo depois. Tá, e quando você fez esse procedimento, você fez através da uso capião extrajudicial ou judicial? Extrajudicial. Ah, sim. Mas você entendeu que eu poderia ter feito, eu li só um pouquinho, que agora ele está falando para mim que não tem áudio lá no coisa. Eu não sei por que não tem. Não tem áudio onde? Deixa eu ver aqui o que acontece. Áudio aqui. Só um minuto, tá, pessoal? Porque para mim... Vamos ver. Aparece agora, Adriano? Fala para mim, Adriano, que quem tá aí escutando, fala para mim. E agora? E agora? Deixa eu escrever para ele aqui. Gente, isso daí é um furacão no meio do troço. Porque eu acho que poderia estar fora ali, mas enfim, tudo bem. O que acontece? Eu quero dizer assim, que se nós tivéssemos feito só o pedido de uso capião para dentro daquela área toda, depois eu ia ter que pedir para unificar. Aí eu ia ter que de novo ir atrás do engenheiro, de novo dizer para ele, olha, na verdade, eu tô com uma área que eu uso capi, que eram 2, mas agora vai ser uma, você entendeu? O registrador ia falar assim, tá, o que acontece, né? Deixa eu só que ele tá me pedindo para dar um relay aqui, que eu não sei o que é um relay, mas eu acho que é um refresh. Ele ia dizer, por que você não tentou logo de uma vez, por que você não tentou logo de uma vez colocar essas informações lá? Por que você esperou para fazer isso, né? Por quê?
Entendeu? Porque não fez de uma vez, que já não me deu todo. Ele não ia falar isso, era minha atribuição ver isso. Não, sim. Que era uma estratégia que eu tinha para economizar, não os honorários, ó, a despesa do meu cliente, mas para mostrar que, agora acho que deu, mas para mostrar que aquele cliente ali merecia aquele respeito meu em relação ao tempo, de dizer, não, ela já viu que são 2, mas a gente vai fazer a unificação e nós vamos pedir a uso capião sobre 1. Porque, na verdade, por todos esses quase 30 anos, ele usou só 1 imóvel. O tempo inteiro, ele acreditava que ele era dono de 1, ele tinha documentos de 2, mas ele estava fazendo de 1. Entendeu? E se eu não tenho esse bate-papo com a minha parceira na hora, já era. Eu ia ter que fazer todo o trabalho depois para unificar, não ia? Na verdade, quando ela fala em fazer o trabalho depois, porque não é só ela, é também o agrimensor. Porque se eu vou na área, eu entendo que é só um imóvel, eu vou fazer o levantamento, eu vou posicionar todo aquele imóvel de forma que vai mostrar em planta, que vai descrever em planta somente aquilo lá. Então, assim, quando você sabe que dentro daquela área você tem que levantar todas as informações. Se tem 2 imóveis, você tem que demonstrar os 2 imóveis. Tem que mostrar a localização daquele imóvel na planta, no memorial descritivo. Então é isso, é simples. Não tem muita assim, dificuldade. Eu acho que a dificuldade maior que existe antes. Exatamente, eu acho de que conversar, né? porque o profissional que faz aquela parceria com o advogado, com aquela pessoa que está fazendo esse procedimento, tem um entendimento do que vai ser mostrado no documento, fica muito mais fácil. A gente vai para campo até mais tranquilo, porque você sabe exatamente o que você tem que fazer. Então, é muito mais tranquilo. Você vai mais seguro para fazer seu trabalho. O ruim é quando você chega no local, você fica, e agora? Eu vou fazer o levantamento, é de quê mesmo? É só da área? Ou eu vou ter que levantar também os imóveis? Isso aqui, será que tem que mostrar? Aí você chega, tem uma cerca lá, não é isso aqui, será que... E tem um outro imóvel. E agora, isso aqui, será que está dentro? Se na hora você não tá... Às vezes você está até com a documentação na mão. Mas ali na confusão de tanta coisa, porque nem sempre você sabe fazer uma interpretação de uma documentação como o advogado faz. Ah, então, aí Porque que tem tá. isso também. Às vezes você faz uma certa leitura, mas não é a mesma coisa. Aí é que tá, a Existem leitura é pontos, equivocada. às vezes existem pontos estratégicos ali que vai definir todo um procedimento. A gente sabe que acontece isso. Né? A leitura do advogado, ela é totalmente diferente da leitura do profissional da agrimensura, entendeu? Sim. Tô fazendo assim para não ficar na frente do teu rosto. Principalmente, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho, só saindo um pouquinho disso Não, aqui, claro. quando a gente vai fazer um trabalho, a gente tem planejado fazer um trabalho agora, e eu perguntei para ela, o que você tem desse trabalho? Você tem algum limite? Você tem algum arquivo? E o que você tem de documento? Quer dizer, de documento, ela falou, olha, o único documento que eu tenho aqui são essas coordenadas, mas como que a gente vai fazer? Como é que a gente vai descobrir isso lá? Agora sim, eu entro com a minha parte técnica. Com as coordenadas, a gente posiciona qualquer objeto. Então, é isso. Quer dizer, eu faço a minha leitura com o meu conhecimento na parte técnica e ela faz o conhecimento dela naquela documentação, às vezes, naquilo que eu não entendo. E claro que agora eu estou entendendo. Tem muita coisa que eu tenho aprendendo. Assim, isso está sendo uma oportunidade muito grande. Quando você convive com um advogado, você aprende muita coisa. Você aprende a fazer leitura de uma situação, até conversando. Você vê a situação de uma forma diferente. E isso, para mim, assim, não tem preço. É muito interessante. Claro, o que acontece, né? Assim, se você chegou agora, manda essa aviso dessa live aí para quem trabalha com direito imobiliário, para quem trabalha com regularização imobiliária e para quem quer, dentro da regularização imobiliária, atuar no nicho da uso capião judicial e extrajudicial, plenamente possível, totalmente inteligível, capaz de fazer você virar uma chave para você, importante, e nós estamos discutindo aqui o quê? Nós estamos discutindo aqui a prática. Que se não tem essa conversa entre engenheiros,
entre agrimensores, se não tem essa conversa, essa interação entre nós, o trabalho ou fica pela metade, ou não fica bem feito, ou você vai ter um desgaste enorme para poder trabalhar. Por quê? Quando a gente está falando, por exemplo, de trabalhar uma área, por exemplo, que tem um grande número, desculpa, de pessoas, de confrontantes, por exemplo, e dentro da área tem uma situação onde o possuidor tem mais de uma edificação, ou tem outras pessoas que ele usa uma composse, ele está junto naquilo, ele fala para mim uma situação. Eu, por consequência, não consigo ver como é a situação real, como eu vou escrever minha petição inicial, como eu vou apurar os fatos, como eu vou criar minha ata notarial, como eu vou dizer isso para a agrimensora, sem estar lá. Se eu não consigo ir junto para olhar isso no mesmo momento, no mesmo tempo que ela está fazendo, eu preciso ou marcar com ela para ir lá, ou dizer para ela, preciso que você vá, porque eu preciso, para essa finalidade, fazer isso aqui. A gente está falando de ter essa conversa, porque não tem essa conversa. Por que a gente está falando isso, né? A gente não está falando de cílio, de unha, de implante de cabelo, não sei o que. Por que a gente está falando disso? Porque tem uma relevância brutal. E porque as pessoas não fazem isso. Parece intuitivo, mas não é intuitivo. Eu até quero dizer assim, existe uma certa dificuldade. Eu, pelo menos, já encontrei essa dificuldade. Quando você vai a campo e eu não tenho essa instrução, porque, na verdade, o advogado ele acaba sendo um orientador. Porque quando o meu cliente me procura e me pede para fazer, André, eu preciso fazer um procedimento de usucapião, é isso, isso e isso. Então, eu pego essa solicitação, levo para o advogado, para o meu parceiro. Mas deixa eu falar uma outra coisa. Aí você vira e fala assim, mas você precisa ter um parceiro advogado. Gente, deixa eu falar uma coisa. Hoje eu estou fazendo um trabalho de parceria com uma advogada que mora em Florianópolis. Eu poderia estar fazendo essa parceria em qualquer local, com qualquer advogado. Poderia ser na minha cidade, entende? A questão não é o local, a questão é de que forma vai ser feito aquele trabalho. A condução daquele trabalho. Então, não é isso. Então, assim, eu penso assim, se eu tivesse orientação, o meu trabalho vai fluir tranquilamente. Eu vou levar a seguridade naquilo que eu estou fazendo, eu vou saber exatamente o que eu tenho que representar. Então, é isso. Eu acho que é importante ter falado isso, porque às vezes advogado, às vezes o agrimensor acha que ele... Não, eu não preciso, não. Na verdade, acho que todo mundo precisa de todo mundo para poder fazer alguma coisa. Pois é, eu ia perguntar para você se o advogado podia ir junto para o campo com o agrimensor, porque nós estávamos falando agora de imóvel urbano. Ah, sim. Até então. Do nosso caso prático, onde a gente executou de um jeito e a gente precisou fazer isso em nome da economia processual, em nome da praticidade, em nome do tempo, em nome de várias questões assim. Nós precisamos fazer dessa forma. Se não fosse feito desse jeito, esse negócio ia demorar muito mais, porque isso implica no tempo. A gente está falando aqui de tempo, a gente está falando que se eu posso ir junto com você para lá, porque se eu vou fazer a usucapião de uma área rural, por exemplo, por que é importante eu ir com você? Não, na verdade, eu até brinco com ela, que eu falo assim, que mesmo que ela não vá fisicamente, porque às vezes não tem como ir fisicamente, é claro, porque quando você está naquele local e você vai fazer uma leitura documental, fica muito mais fácil de você fazer uma orientação, de você fazer uma leitura. É muito mais fácil quando você tem isso. Então, eu falo que quando você tem a orientação, você não vai sozinha para campo, você também leva aquela orientação jurídica. Então, fica muito mais fácil de descrever aquela área. Imagina que... Até porque... nós sabemos que existem várias exigências hoje de como representar aquela área.
Então não é só fazer também um levantamento. Eu vou lá e faço meu levantamento. Não. Você, além de você fazer o levantamento, porque você, como profissional, você sabe que você tem que seguir regras de execução no levantamento, nos procedimentos, na metodologia, você sabe disso. Você ainda tem que fazer segundo as normas e leis. Exatamente, é orientação legal que o agrimensor precisa levar para campo. Vem mais para cá para o lado, André. Orientação legal que o agrimensor precisa levar para o campo e que não tem como nós fazermos isso se nós não fizermos essa leitura em conjunto. Imagina assim, ó. O pessoal pensa, mas por que um agrimensor vai se envolver na advocacia, né? Ele não vai se envolver na advocacia. Ele vai buscar o conhecimento, o entendimento daquele procedimento, naquele caso específico que necessita de atenção jurídica e técnica. Não tem como, simplesmente, eu posso fazer sozinha a minha parte? Ok, eu posso fazer sozinha a minha parte, mas vamos combinar que se... Sim, tem uma pergunta aqui que a Andréa quer responder. Passa aqui, vou passar a dúvida agora. O João, ele é engenheiro civil e ele está perguntando aqui quem colhe as assinaturas do confrontante na planta. Na verdade, essa questão de colher as assinaturas é exatamente o seguinte, o que você combinou antes de você fazer o trabalho? Entende? Assim, quando você vai fazer um trabalho, você já tem que pensar assim, quem vai fazer o quê? Porque senão fica muito confuso na hora de você... Como agrimensora, eu acho que é interessante até que você vá colher as assinaturas dos confrontantes. Por quê? Se o advogado vai, não tem problema nenhum, ele pode ir. Isso não quer dizer que o advogado não possa pegar a assinatura dos confrontantes. Mas você concorda comigo, João, que se você pessoalmente ir até o seu confrontante, você vai mostrar para ele a planta, o levantamento que você fez. Você foi a campo, você vai mostrar para ele. Entende? E outra coisa, o confrontante, ele vai estar mais seguro e, além disso, o confrontante, além dele ter aquela segurança do trabalho que você vai mostrar para ele, você ainda pode ser contratado para fazer a área dele. Entende a vantagem de você ter essa interação com aquele confinante? Então, eu penso assim, pode pegar a assinatura até o possuidor, ele mesmo pode levar, não tem problema, o possuidor pode ir a campo, pode ir ao confrontante e levar, o advogado pode, mas o agrimensor tem algumas vantagens dele próprio e ao confrontante, além do bolinho que você vai recebido lá, com certeza. Entendeu? É isso. Exatamente. Olha só o que a Andréa está falando, né? Olha a relevância desse negócio. Compartilha com os seus amigos, com os seus colegas, envia para eles. O pessoal ali no YouTube, o pessoal que está no Instagram, manda esse assunto, porque é ótimo a gente, ao longo do dia, ver uma dancinha, uma piada, alguma coisa. Mas tratar de assuntos relevantes também é importante, entendeu? E a gente está falando de um negócio aqui, nós estamos falando da regularização do patrimônio das pessoas. Sabe, gente? A gente não... Cara, como é que pode uma coisa dessa? Chega a me sair a voz. Olha só, quando a gente está falando de atuar ativa e proativamente, é isso que ela está dizendo. Antes de você pegar o trabalho, você sentou com a pessoa que vai fazer o trabalho, você agarra na mão da pessoa e fala, vamos fazer esse negócio, agarra mesmo. A mão na mão da pessoa e fala, nós vamos fazer esse negócio funcionar juntas, entendeu? Porque você sabe bem da sua parte, eu sei bem da minha, então vamos fazer esse negócio funcionar. E é dessa parceria que eu tô falando. Pessoas que estão na mesma batida que você, que entendem o que você tá fazendo, que te apoiam, que te levantam pra cima, que é pra cima e pra frente você tem que ir, que mostram pra você, não, cara, realmente, sabe, eu vou atuar, porque estão falando que a uso capião é um troço manjado, que não funciona, que não sei o quê. História pra
boi que não dorme, né? O boi não dorme com história. Olha só, é uma coisa que não existe isso aí. Existe mercado, tem campo de trabalho, mas tem que ter técnica para atuar. Técnica para atuar, a gente tá falando disso. E a gente sabe, igual às vezes as pessoas falam assim pra mim, nossa, mas você tá mexendo com o uso capião, com tanta coisa que você pode fazer na sua área, né? Você é especialista em georreferenciamento de imóveis rurais. Gente, tá tudo junto ali. Porque mesmo que eu venha fazer um uso capião das áreas, que são várias as áreas, que são irregulares, que a gente precisa realmente estudar, trabalhar, buscar conhecimento para poder, de que forma fazer isso, a gente tem que georreferenciar essas áreas. Não adianta, você vê que hoje as exigências, tanto na lei de registro público, né, do artigo 216A, e a lei do INCRA, o provimento 65, a lei 10.267, fala da exigência. Mesmo que hoje ainda não exista talvez uma norma que fale que tem que fazer georreferenciamento de área urbana, não. a maioria dos cartórios, eu ainda não tive uma negativa de algum cartório que tenha falado assim, não precisa fazer georreferenciado, pode trazer um croquis. É que, na verdade, eles estão fazendo essa exigência porque o 225 lá da Lei de Registro Público tem um termo ali falado precisão. E essa precisão é isso, é você aproximar. Não vale só colocar, amarrar, como eles dizem, pelo ponto da esquina. Tem que trazer. E assim, ó, na prática, o advogado tem que ter essa percepção de prestar atenção e dizer, eu não sei dessa área, eu vou buscar me entender. Como que eu vou buscar me entender? Eu vou sentar com a pessoa, vou falar para ela, olha, negócio é o seguinte, eu tenho esse caso para fazer. Quando tem um outro caso bem legal assim para a gente fazer um comentário, que é de um imóvel que tinha projeto, era área urbana, tinha projeto, e aí foi feito a planta e o memorial descritivo dos que da parte que já tinha projeto, mas não tinha sido aprovado o projeto na prefeitura. E aí, então, se precisou usucapiar aquela parte. E assim, estava consolidada há 25 anos, e o juiz também queria saber, que esse foi um caso judicial, porque o pessoal não quis fazer. Olha a inocência, né? Foi lá no começo do provimento 65 que saiu. O tabelionato não quis fazer a ata. Eu procurei todos os tabelionatos da cidade para fazer, eles não quiseram fazer a ata. E eles não tinham como fazer a ata. E eu tinha que pedir autorização judicial para fazer num outro município, porque aquele município que tinha um monte de tabelionato não quis fazer. E aí eu levei o engenheiro lá. Eu peguei o engenheiro pela mão, falei, não, eu quero que você vá lá para ver como é que é comigo, porque eu quero te mostrar o que eu preciso fazer aqui. Eu preciso fazer isso. Aí ele olhou para mim e falou assim, Viviane, era só me mandar uma foto e eu vim aqui marcar num outro horário para fazer. Eu venho aqui, eu pego a trena, eu marco, ele estava com o equipamento dele e tudo mais, a trena eletrônica, não sei o que, GPS. Eu falei, olha, eu não queria fazer assim, você não leva mal. E eu quero te mostrar outra coisa. Essa pessoa aqui da frente, essa aqui do lado e essa outra são os confrontantes. E eu vou precisar falar para eles que a gente vai fazer essa regularização e eu quero que eles tomem ciência disso já. Sabe o que aconteceu naquela ocasião? As duas pessoas da frente, que estavam ali, os confrontantes, já agarraram ele para fazer outro trabalho. É o que eu falo, quando você vai fazer, independente que seja um trabalho voltado para uso capião, que você vai fazer um levantamento topográfico, é o que eu falo. O engenheiro agrimensor ou profissional habilitado tenha essa iniciativa de chamar, de convidar o confrontante para poder participar daquele momento onde você está fazendo o seu trabalho de levantamento topográfico. Porque, para não ter dúvidas lá na frente,
sabe? Então, assim, entre em contato com ele, convida, olha, a gente vai fazer um levantamento no dia tal, então a finalidade é isso, eu gostaria que você nos acompanhasse no trecho que nós vamos fazer o seu levantamento, porque não tem dúvida. E no imóvel rural, como é que funcionaria? É a mesma, exatamente, mas é o mesmo procedimento, gente, é o mesmo procedimento, tanto rural quanto urbano, o procedimento é o mesmo. A presença dos dois, sabe? Imagina que aí você chega lá e o cliente fala assim, ó, eu tenho uma, que nem no nosso caso, né? Ele tem uma escritura de cessão de direitos hereditários, uma escritura de posse. E daí ele pega, ela vai sozinha lá e aí ele mostra, por qualquer razão, a documentação para Andréia. A Andréia fala assim: "Ah, então tá. Só tenho que passar para advogado isso aqui, eu não tenho nem ideia." Obrigada. Eu não tenho nem ideia. Uma pastilha para minha garganta. Eu não tenho nem ideia de que documento é esse aqui. E outra, imagina se ela como engenheira dissesse, eu não sei e não me interesso de saber isso aqui. Meu negócio é fazer o georreferenciamento, ligar o GPS, passar o drone e deu. Entendeu? Ela poderia falar isso? Uhum. Mas ela não veio aqui a passeio também, não. Como eu, né? A gente não veio nesse mundo para passear. Nós viemos aqui para fazer a diferença num trabalho. E é isso que nós propomos para que você se estimule para gerar essa confiança, para mostrar para você que é possível fazer dessa forma. Ter essa integração, essa interação. Como que ela aprende isso, né? E eu falo assim, depois que eu comecei a fazer, eu fazia o meu trabalho de engenharia, né, de agrimensura, ia para campo, eu sempre fazia praticamente tudo sozinha, né? Tinha as pessoas que me acompanham, porque geralmente eu, por ser mulher, por segurança, hoje em dia até o homem não está entrando mais fazendo um levantamento diário sozinho, porque está difícil mesmo. Então a gente leva algumas pessoas com a gente por questão de segurança. E porque existem equipamentos que você precisa instalar, precisa trabalhar, precisa... Enfim. Vocês estão vendo ela aqui, mas quem entrar no perfil Andréia, _ engenheira agrimensora, vai ver o que ela faz. Ela tá aqui linda, não, maravilhosa. Gente, tô com o meu cabelo solto aqui, mas lá no mato não tem cabelo solto, não. Cabelo escovadíssimo, lápis no olho, ela vai passar não claro tem, que lá... não tem lápis no olho também, não. É só um óculos para evitar de entrar galho e pronto. Olha, mas quem vê ela em ação, quem entrar lá no perfil dela... vai ver o que eu tô falando. Ela passa no meio do rio, ela cruza no meio do gado. Vocês achando que é a coisa mais linda. E é advogada de saltinho alto e tá tudo bem. Não, gente, o negócio aqui é quebrar pau mesmo, direto. Não, sim. Então, como eu estava falando, eu penso que assim, o agrimensor, me fugiu até o agrimensor e quando ele está fazendo... Não, a gente estava falando do tanto que ele está fazendo... Fugiu aqui. Não, da diferença que faz ele saber ou não da documentação. Enfim. Se ele não conhece a documentação, porque quando tu começou a trabalhar com isso, é isso que eu estava falando. Sim. Tu quando você começa a ter esse contato, com a documentação, porque assim, a gente analisa o documento, você olha, mas é diferente quando você pega uma documentação específica para aquele trabalho que você vai desenvolver. Por exemplo, quando eu pego um trabalho que eu vou desenvolver somente para georreferenciamento, você analisa de forma diferente. Claro. Mas, mesmo assim, é interessante que se faça esse análise de documentação com um advogado. Hoje eu vejo isso. Porque tem muita situação que, às vezes, você interpreta do seu jeito ali, você faz aquela interpretação, vai para campo, faz o levantamento, faz a certificação da área e lá na frente você encontra uma surpresa. Aí vai ser problema. Lá na frente vai ter problema. Então, por isso que hoje eu não faço nenhum trabalho antes de sentar com o meu advogado e antes de pegar toda a documentação com o meu cliente e fala, deixa eu ver isso aqui, vamos analisar toda a documentação. Porque, gente, até o possuidor ou até o proprietário
ele às vezes desconhece de algumas coisas que tem na documentação dele. Ele não sabe, né? Não, ele não Essa sabe. a expertise Não. dele, né? Então, por isso que eu falo a importância de um agrimensor fazer um trabalho com o advogado. É fazer essa leitura, O entende? telefone do Mário Deixa eu dar uma ficou ali. Gente, assim, o que a gente estava comentando, né? Esse caso, quando evoluiu, esse nosso caso, na prática, quando evoluiu, do sentido de sair do levantamento topográfico, que foi preliminar no nosso caso, a gente se apoderou da documentação primeiro, e daí depois que nós estávamos já com a documentação organizada e em dia, o que foi que a gente fez? Nós nos reunimos para montar o esquema de como ia ser a planta memorial. Porque eu queria que constasse dentro do memorial aquelas informações referentes àquela situação particular. Por quê? Porque para poder levar na ata notarial exatamente essas informações. Para levar um copia e cola, assim, de dentro do memorial, para dentro da ata, dizendo: foram essas informações precisas que estavam lá. E essa precisão foi para dentro da ata, porque antes de dar o segmento, eu fiz o levantamento e aí agarrei tudo que estava dentro do levantamento, pedi para enviar uma cópia desse documento em Word para eu poder copiar, colar e jogar dentro da ata notarial. E aí esse documento que a gente criou dentro da ata, esse documento que a gente tinha, essa ata notarial, com toda essa documentação, ela é igualzinha à petição inicial. No nosso caso, a gente criou a ata notarial junto com a tabeliã. Nos reunimos com a tabeliã, levei toda a documentação lá, levei planta, memorial descritivo, eu levei foto, eu levei a documentação dele, eu levei uma mascada assim, ó, de documento, e não levei de qualquer jeito, não é juntar toda a papelada e atirar lá em cima do balcão e falar para ele assim, ó, se vira agora que eu quero fazer uma ata. Eles nem vão querer fazer. O pessoal do tabelionato não vai querer fazer. Vai falar que está ocupado, vai falar que não tem tempo agora, que daqui a 3 meses eles têm agenda, vai ser essa desculpa que eles vão dar para não atender você. Eu queria só fazer um pequeno comentário aqui, saindo um pouco fora disso aqui, da importância que é essa questão de você contratar um profissional para poder fazer o trabalho. É que teve um acontecimento que para mim foi bom, mas é claro que para a pessoa não foi bom. Ela contratou um profissional que fez planta memorial descritivo, fez o levantamento e tudo bem. E levou para cartório e tal. Mas só que sabe o que ficou faltando? RT. Gente, quer dizer, eu tive que fazer. Olha, é uma situação assim, ele estava com o levantamento pronto, planta pronta, memorial descritivo, tudo pronto. Aí ele perguntou, nossa, e agora eu vou precisar de um RT. Olha, infelizmente, eu vou ter que fazer o levantamento de novo. Nossa, aí é muito complicado. Fica parecendo que você está sendo simplesmente assim, comercial. Eu quero arrancar o dinheiro da pessoa. E não é, gente. Você sabe o que acontece? Como que eu, profissional, eu vou fazer uma RT para aquela pessoa que fez um levantamento que eu nem sei? Explica, né, Andréia? Não, eu nem sei. Não, entende? assim, só para situar, né? A RT é a anotação de responsabilidade técnica. É o quê? É minha responsabilidade técnica sobre aquele trabalho que eu efetuei. Então, não fazia sentido, entende? Que faz sentido que ela não podia assinar uma RT, porque não foi ela que criou o negócio. Então, a RT, é um documento, é um documento que vai mostrar ali toda a declaração de finalidade daquilo que você fez e que entra como uma comprovação ali do exercício da sua profissão. Então, assim, eu não podia fazer um RT. Tudo bem, eu tô vendo ali que o trabalho da pessoa, ele fez o trabalho, ele fez o memorial descritivo, ele fez tudo, mas sinto muito, eu não posso fazer isso.
Imagina. Seria totalmente antiético e eu estaria me comprometendo. Imagina se lá na frente, essa área que essa pessoa fez sobrepõe uma área. Gente, eu ia ser responsável. É como um advogado fazer uma petição e chegar para você e falar, assina, sem ler. Nossa. Ou você leu, assinou a petição porque aparentemente é inocente aquela petição. Só que dentro do processo tem um problema enorme e alguma coisa que tá ali vai te responsabilizar. É mais ou menos isso que ela tá falando, né? Em tese é isso que ela tá dizendo. É para um advogado falar, não, eu fiz a petição aqui. Então assina, André, assina para mim essa petição. O advogado, com certeza, que processo é? É um processo aí comum, uma coisinha bem básica, pode assinar para mim. Não dá para fazer isso. É antiético fazer isso, não tem como fazer, então não é comercial, entendeu? Mas por que aconteceu isso, né? Não, então. Por quê? Não teve essa conversa, Não, né? sim, exatamente. Não aconteceu esse desencontro aí, foi justamente porque não teve o encontro do possuidor, do proprietário, né, com um profissional que tivesse essa interação com um profissional que possa emitir uma RT, que ele tem essa habilitação, ele é um profissional credenciado, né? Então, não tem como. Então, quando você for fazer um trabalho, você tem que procurar um profissional habilitado e quando você vai fazer o trabalho, você tem que mostrar isso, a importância daquela sua responsabilidade. Por isso que a gente emite a RT e a RRT, que no caso é o arquiteto, né? Então, porque a gente queria saber, porque não é só engenheiro agrimensor que faz isso. Porque também tem o arquiteto, o engenheiro civil e tem o topógrafo. Existem outros profissionais que também estão trabalhando na área de uso capião. Podem trabalhar, Podem trabalhar na área de uso capião. Lembrando que é uma área que a gente pode trabalhar, pode fazer todo o procedimento na parte técnica e a área jurídica, nesse caso, fica por conta do advogado. Exatamente. Por isso o trabalho, por isso né, tem que interagir, tem que haver essa comunicação direta. Na prática, quando você vai para o campo, ou você vai num imóvel para fazer esse reconhecimento dessa área, que você vai verificar que tipo de procedimento você vai fazer. Nós estamos falando aqui que você já tem um pré-conhecimento, que você vai fazer uma pré-análise, mas que para executar o trabalho, para fechar aquele trabalho de forma que tenha rapidez, que não tenha desgaste, que não haja um custo desnecessário para o cliente, é importante você ter esse contato e essa relação antes de começar a fazer. Primeiro passo que você tem que dar. Se você decidir trabalhar com regularização imobiliária e dentro da regularização imobiliária você escolher trabalhar com a uso capião judicial e extrajudicial, o que é plenamente possível de se fazer para que você possa dar esse upgrade na sua carreira, você precisa ter primeiro na mente o seguinte: se você não tem uma pessoa para te dar a mão, para ir contigo junto, para fazer o troço funcionar mesmo, para fazer a diferença, e se você não quiser se destacar, assim, de verdade, se você não tá, você pode fazer a coisa assim, sozinho, entendeu? Você não vai conseguir fazer porque não é intuitivo. Não fica, assim, a excelência, a gente tem que buscar excelência no trabalho, na atuação. Sozinho já não dá, eu já vejo por experiência. Fazer um trabalho sozinho é complicado. Leitura de documentos. Reconhecimento da área. O que levar para dentro de uma ata notarial. Como montar a petição inicial. Como interpretar os documentos. Que tipo de documentos vai estar faltando, que você precisa. Se você já tem essa pessoa que te pegou pela mão, que está junto contigo, se ela está fazendo todas as campanhas assim, para trabalhar, para desenvolver o trabalho junto com você, focada naquela área de atuação, ela não vai deixar de atuar em outras coisas. E nem eu.
dentro do direito imobiliário, que não é o meu caso, porque eu atuo especificamente. Mas, se você tá focado, quer dizer, se você tá focado com a pessoa e tem todo esse andamento de forma que consegue desenvolver o teu trabalho conjuntamente, direcionado, você se destaca mais rápido e facilmente dentro da tua área. Aprende, não é nem só destaque, você aprende muito. Então, assim, eu tenho aprendido muito essa questão de ver a uso campeão de perto, essa parte mais jurídica, vamos dizer assim. Nossa, é muito pra gente que é agrimensor, que fica só na parte técnica. Então, assim, pra mim tá sendo assim uma novidade, vamos dizer assim, porque eu tô acompanhando de perto, né? Acompanhando o checklist de toda aquela documentação que tem que apresentar, o que é cada documentação. Então, assim, pra mim tá sendo realmente bem interessante. Não tem como não você pode fazer sozinho, se você quiser. Não tem nada de errado, entendeu? Você falar, aqui na minha região é muito ruim de arrumar um engenheiro, um agrimensor, o advogado aqui é uma dureza. Só que assim, se você estabelece relação de conhecimento, que assim, olha, eu sei que tem uma pessoa que vai saber o que colocar na ata, que vai saber como fazer isso, que vai levar esse trabalho para dentro do tabelionato de forma organizada, de forma estruturada, que eu já conversei com a engenheira, já estabeleci como que vai ser feita aquela planta, para que vai ser feita, como nós vamos levantar aquelas informações, como nós vamos jogar essas informações dentro da ata, como nós vamos buscar levar segurança jurídica para o registrador, para o juiz. É isso que os registradores querem para analisar e para deferir o pedido de uso capião. Eles querem segurança jurídica. Se você não começa, não estrutura, pilar estrutural, tá? Da uso capião extrajudicial. Checklist, ata notarial, petição inicial e planta memorial descritivo. Não adianta um deles, se você tiver um checklist ruim, se você nem sabe o que tem que colocar lá dentro, esquece. Você pode ter os 3 pilares, mas não vai sustentar o processo. Você vai voltar, vai ter desgaste, vai ter problema, você vai ter que receber nota devolutiva, vai gastar tempo do teu cliente, o teu tempo, você vai gastar o seu emocional, porque você vai queimar teu filme, entendeu? Teu cliente vai falar, tá, afinal de contas, você sabe ou não fazer esse negócio, entende? E se você não... E quando a engenheira entra para dentro do processo, ela entende a dinâmica, a engenharia mental, como que a coisa funciona. Exatamente. Entendeu? E agora, né, chegando já no fim, ótima conversa hoje. Primeiro, assim, ó, para mostrar para você que existe uma super oportunidade. Nós não estamos aqui enrolando ninguém, a gente está falando de conteúdo mesmo, de como estruturar isso para quem não tem proximidade com o tema, de como é que as coisas funcionam. Nós vamos ter um outro encontro na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Você compartilha esse conteúdo com os teus amigos, com os teus colegas, com aqueles que trabalham com regularização imobiliária, com quem quer vir para esse nicho, os mais novos velhos, com todos que querem atuar nessa área. Tem mercado, está à espera de profissionais. Não sou eu que estou dizendo isso. São registradores e tabeliães dentro do nosso canal no Instagram que já disseram isso reiteradamente, mais de uma vez, por todo esse Brasil. Minhas considerações finais foram feitas, deixo para a Andréia e depois um beijo para todo mundo. E só deixando claro que o engenheiro agrimensor procure fazer uma parceria com uma pessoa que você tem confiança, porque eu acho que também isso é importante, você fazer uma parceria de uma pessoa que você conhece o trabalho, que seja um advogado, que seja um corretor, que seja, enfim, um profissional que vai te ajudar de alguma forma a abrir a sua visão de conhecimento em tudo aquilo que você fizer. É isso, é trabalhar em conjunto, porque sozinho a gente chega, mas é mais difícil, é como se você estivesse entrando numa mata. Você pode até chegar, você vai chegar, mas você vai ter que abrir muita picada. E não é fácil. A gente sabe que nessa abertura aí, ela é mais afunilada,
ela é difícil, tem muito espinho, tem muita dificuldade, mas quando você tem uma pessoa ali na frente, sabe, fica bem mais fácil. O entendimento de todo do procedimento, de como tem que ser feito, e flui. Então é isso, é trabalhar em conjunto, sabendo aquilo que você está fazendo para dar o melhor para o seu cliente. Eu acho que é isso. Obrigada para todo mundo, obrigada. Desculpa os erros e dificuldades de um início, assim, onde a gente realmente, né, teve problemas técnicos, mas agora já foi tudo resolvido e na próxima a gente vai estar zerada no trinque, mas funciona no ao vivo, é assim, não tem jeito. Vou passar a palavra para a Andréia e vou dar um beijo. Ah, tem uma pergunta aqui, uma colocação? Ah, não. Ai, querida, olha só, deixa eu só responder antes, a doutora Luíse Medeiros, lindeza. E aquele caso de loteamento já aprovado, que fica prevista a desnecessidade de planta e memorial. Ah, então, já está previsto, né? Desnecessidade, aí é que está. Qual é o que o caso concreto te fala? Que realmente é desnecessário a planta e memorial? Você vai conseguir aproveitar e mostrar o caso, o lote do teu cliente? Ou você está falando todo o loteamento aprovado que você já tem? Eu, na minha opinião, como que eu faria? Nós temos uma assessoria em Belém do Pará, onde a gente está fazendo isso, e assim, ó, a forma de condução é, você tem o loteamento, eu vou dar minha opinião, mas vou deixar a Andréia falar antes porque eu acho que ela tem que falar também. Assim, ó, opa, faltou aqui no microfone. O que a gente está falando, né? Se realmente não houve uma atualização da lei, eu submeteria à avaliação da prefeitura para verificar se não houve uma atualização, se não tem que haver alguma modificação. Eu faria isso, porque essa questão de tu alterar e modificar ou ingressar com o pedido, já está aprovado, está dispensado. Porque você está falando aqui todo o loteamento. Está falando todo o loteamento, né? Você está falando todo o loteamento ou está falando do lote? Artigo 4º, parágrafo 5º. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu gosto de falar assim ao vivo, né, pessoal? Peraí um pouquinho. Peraí. Deixa eu ver aqui. O que ela está falando exatamente? Andréia? Não, o que eu ia falar era exatamente assim. Se você tem dúvida, qualquer dúvida com relação à engenharia, alguma coisa na parte técnica ou na parte jurídica que envolva a questão de uso capião, manda perguntas para a gente. Manda pergunta e a gente vai responder para você à medida que a gente vai interagindo aqui no momento das lives. Ah, de condomínio, loteamento, claro. Por quê? Porque está constituído. Olha só. Gente, é muita coisa, né? Vocês não podem achar que eu também conheço toda coisa de cor e salteado. Olha só. É dispensado, será dispensada a apresentação de planta e memorial descritivo se o imóvel usucapiendo for uma unidade autônoma de condomínio edilício ou loteamento regularmente instituído, bastando que o requerimento faça menção à descrição constante na matrícula. Claro, já abriu matrícula, já tem descrição completa de tudo que está ali da situação. Agora, eu tinha entendido outra coisa. Eu tinha entendido outra coisa. Eu tinha entendido que era um loteamento que você ia submeter ele àquilo ali. Ela está falando, o imóvel, no meu caso, seria um lote dentro de um loteamento já aprovado e regularmente instituído. Quando ela fez a ata notarial, o tabelião dispensou a planta, mas ela não entrou com o pedido no cartório de registro. Ok. Por que ele dispensou? Porque ele viu prova suficiente do teu caso. Ele está dizendo aqui, ó, ele está falando exatamente isso. Regularmente instituído. É um loteamento que já está instituído, já saiu
matrículas de outros lotes, eles têm as plantas eles têm no PL, né, o plano de loteamento, eles têm já as plantas dos confrontantes completas. Então só é para aquela ali, só para aquele lote específico. Por isso que ele dispensou. Você deve ter dado a Não, se confrontação. você tem uma planta do loteamento todo, não precisa de outra planta para quê? Para aquele lote ela está falando, porque ela Mas tinha que lá- regularizar mas- um lote só. Ah, sim. Mas se por acaso naquela planta, vamos dizer assim, a planta matriz, tem aquele lote e tem as dimensões, não tem necessidade de ter outra planta. Exatamente. Tem a transcrição, não tem matrícula ainda, ela tá falando. Aham. Ela vai entrar por. Ah, tá, claro, não. Ela tá falando aqui, tem transcrição, mas não tem matrícula. Exatamente, vai abrir. Só que a descrição, você vai fazer como essa descrição? Desse terreno. Ou ela vai fazer a descrição através de um memorial. Pode Qual ser. outro documento que ela vai usar? Como é que você vai descrever o terreno especificamente? Que tem uma transcrição daquele terreno, né? Você vai abrir uma matrícula para ele falando, não, agora é fulano que está na posse todo aquele tempo e tudo mais. A descrição é essa? Será que ele não vai pedir o georreferenciamento daquele terreno? O registrador não vai pedir para ela as coordenadas daquela área? Será que não? Ou vai ser só as medidas aleatórias? Eu, no teu caso, reuniria a documentação e levaria para o registro. E diria, você quer que eu faça isso aqui? Você quer ou tá bom isso aqui? Porque o pessoal do tabelionato dispensou. Mas eu devo colocar aqui, você quer? Porque assim, cada registro, uma sentença. Não, sim. E até mais, até quando você vai fazer um procedimento, vamos supor, de uso capião que nós estamos falando, até o formato daquela planta, até o formato, você tem que perguntar do registro qual formato que ele quer que apresente isso. Tem um registro de imóveis em São Paulo, perto de você aí, não sei agora a cidade, não lembro. Eu vi uma publicação esses dias, inovação, eu não sei qual que é. Eu mandei, eu compartilhei no meu stories, eu até acho que salvei, vou procurar, depois você me chama, Luiz. No nosso grupo privado para as pessoas que... É um grupo privado que tem engenheiros agrimensores, civil, arquitetos, advogados, registradores, registradores, corretores. Gente, que grupo é esse? Quero entrar agora. Tô dentro, mas tem muita gente que pode entrar ainda. Lá, você pode tirar dúvida, mas assim, o que eu ia falar? Esse registro de imóveis, ele fez uma inovação que ele coloca na matrícula. Vai cair 10 horas já. Não, ele coloca na matrícula o desenho do lote, O registrador? do registro de imóveis da matrícula. Coisa que eu acho bárbara. Isso é super novo. Ele bota uma mini plantinha, só o desenho do perímetro, né? O contorno assim da área, mostrando o lote ali direitinho ou a área rural. Achei fantástico. Nesse caso, você precisaria apresentar a plantinha, entendeu? Ou pelo menos um croquis básico, chamar a engenheira e falar assim, olha, a área é essa aqui, eu preciso de um croquis. Mas eu preciso assim. Porque se você virar para o engenheiro e falar, faz um levantamento lá da área, ele vai lá e vai fazer o levantamento da área do jeito que ele vê a área. Agora, se você disser, não, eu preciso que faça assim. É claro que o levantamento da área é completo, com todos os dados que tem que ser apresentados para uma planta, tá? Mas a forma como vai ser apresentada isso, você tem que dizer para ele. Exatamente. E nesse caso específico aqui, do artigo 4º, parágrafo 5º do provimento 65 de 2017, onde dispensa a planta memorial descritivo para loteamento regularmente instituído, que nesse caso da colega tem uma transcrição, no meu ponto de vista, deve levar para o registro para questionar. E eu não tenho, assim, quase certeza que ele diria, queremos as coordenadas. Daí você tem que sentar com a pessoa que é a técnica e dizer, eu só preciso de uma leitura simples do lugar, aonde vai mostrar esse desenho, para poder mostrar para o registro, para visualizar por que tem o edital.
E pode ser. Eu já fiz edital que não foi a imagem do lugar e já fiz edital onde teve que constar. Então, isso é cada registro uma sentença, né? Não é cada cabeça uma sentença. Cada registro uma sentença. Então, se informa, Luiz, e nos chama no nosso grupo. Michela, beijo. Doutora Ana, beijo. Beijo, 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 beijo. São Paulo, que eu amo. Gláucia, corretor, beijo. Enilton Rush Braga, obrigada pelos seus comentários, obrigada pela participação, é importantíssimo para nós. Não deixa de comentar, de participar, de mandar suas dúvidas para nós responder, de compartilhar com seus amigos, de mandar para os seus grupos, de falar para as pessoas, olha, tem duas cabeludas lá em Florianópolis falando sobre esse tema, todo mundo falando a gente podia estar falando de unha, de silicone, de tudo que é botox, que é importante, mas a gente está aqui falando de regularização, uso capião, de regularização imobiliária num nicho dentro da regularização que você pode escolher trabalhar. E um papo entre engenheira e advogada. Juntas. Grande beijo, gente. Um beijo, até mais. Tchau.